Olá, povo de Deus. Estou mais uma vez iniciando a semana, essa primeira semana do mês de novembro, esse quadro Ore para a Cruz, o amor venceu. E hoje vamos começar alguns itens sobre Zaqueu, né? E nos diz assim a introdução, vou usar aqui alguns versículos sobre Zaqueu, depois iremos passar aqui para a introdução e para o tema do nosso pequeno estudo. Então, Lucas capítulo 19, versículo de número 1 diante, que nos diz o seguinte: Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, moral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a uma árvore, uma figueira brava, a fim de ver, porque por ali haria de passar. E o tema dessa nossa edição, esse pequeno estudo é Zaqueu, um pequeno homem, uma grande visão. E a nossa introdução nos diz o seguinte: ter uma grande visão não é privilégio dos grandes, mas dos que olham na direção certa. No mundo existem dois tipos de pessoas: as que têm visão e as que não têm visão. Não é necessário ser grande, importante, inteligente para ter uma grande visão. É necessário ter a sabedoria de Deus. Necessário olhar na direção certa. E o nosso primeiro ponto é: não se livre com as suas limitações. Zaqueu aqui, quando a gente lê o versículo 3 e 4, Zaqueu era um homem de pequena estatura, não podia ver Jesus por causa da multidão. Ele não desistiu do seu alvo. Ele queria ver Jesus e procurou os meios para fazer isso. Zaqueu aqui, ele tinha uma ansiedade tão grande de querer ver Jesus. Ele procurava por todo quanto. Ele pensava: eu tenho que ver esse homem, pelo menos de longe. Mas como eu posso fazer isso? E ali ele viu uma árvore brava, uma figueira brava, cheia de espinhos, e conseguiu subir até lá. E ali ele sabia que Jesus ia atravessar a cidade e ia passar por ali. Ali é o nosso ponto. Zaqueu ali fez uma estratégia para ver Jesus. Ele não desistiu da multidão, ele não desistiu de olhar Jesus. E hoje em dia, amados, nós estamos como Zaqueu. Às vezes nós desistimos de muitas coisas, nós desistimos até da nossa caminhada com Cristo, nós estamos desistindo. Zaqueu não. Zaqueu não desistiu, ele tinha que desejo de ver Jesus. Não importava que seja longe, ele só queria ver Jesus. Ele só queria estar no alvo certo. Ele queria estar na direção certa. E hoje em dia, será que nós estamos indo na direção certa? Zaqueu ali podia muito bem ter desistido de ver Jesus. Não vou. Eu quero ver, mas não vai dar para me ver porque eu sou. Então essa altura das outras pessoas não vai dar para me ver, eu vou desistir. Ele podia ter feito isso. Zaqueu tinha todas as qualidades, todas as características para fazer isso, para não existir. Mas ele não fez isso. Ele procurou
os meios para ver Jesus. E conseguiu ver Jesus. Aquela barreira não foi um empecilho para ele não ver Jesus, porque ele usou a inteligência, ele usou a sabedoria. Hoje em dia, nós precisamos usar a nossa sabedoria em todas as coisas, todas as áreas da vida. Ter uma visão. Nós temos que ter uma visão para ver Jesus. Não adianta a gente às vezes estar na igreja, louva, ministra a palavra, mas nós temos que estar nessa visão, no alvo certo. Como a Bíblia diz, não olhar nem para a direita nem para a esquerda, mas olhar na direção certa. A Bíblia diz que Pedro andou sobre as águas até ter um encontro com Jesus, mas ele também estava na direção certa. E Pedro desviou o olhar com medo. E Zaqueu não. Zaqueu queria, porque queria ver Jesus. Ele queria ali, porque Zaqueu, ele era visto pela sociedade como um cara que cobrava impostos, um absurdo. Era um publicano, era rico, tinha tudo para não estar ali naquele momento. Mas ele sentiu no coração que precisava apenas ver Jesus. Aquela mulher do fluxo de sangue, ela queria tocar nas vestes de Jesus. Zaqueu queria apenas olhar, ver quem era Jesus. Porque o texto que nós lemos fala, procurava ver quem era Jesus. E hoje em dia nós estamos procurando ver quem é Jesus. Você, meu amigo, amiga, que nos acompanha nas nossas redes sociais, você está procurando ver Jesus de um jeito como Zaqueu viu? Hoje em dia é fácil estar na igreja. Hoje em dia o evangelho está numa facilidade. Cada dia tem uma igreja para você, cada dia abre um ministério para você, cada dia as portas hoje estão sendo muito mais abertas à questão do evangelho do que antigamente. Mas é que, porém, não adianta estar as portas abertas se você realmente não ter um encontro com Jesus. Zaqueu, ele queria, porque queria ali, sentiu no coração. E quando a gente sente algo no coração, faça aquilo que o seu coração pede. A Bíblia diz que o coração do homem projeta muitos planos, respostas vem de Deus, mas todas as coisas, as emoções, tudo procede do coração. E ficamos com essa lição de Zaqueu nesse primeiro momento. Não se libe com as suas limitações. Não ache que você não vai conseguir. Não coloque empecilho. Zaqueu poderia ter colocado ali. Ele não colocou. Ele achou um meio para ver Jesus, nem que seja de longe. Nós estamos com essa certeza de ver Jesus. Nem que seja de longe. Temos que ver Jesus. Porque Zaqueu ali é um exemplo. Ele sabia muito bem que aquele caminho Jesus ia passar por ali. Ele subiu numa árvore de uma figueira brava, ali cheia de espinho, porque sabia, porque a qualquer momento Jesus ia passar ali. Ele não queria falar com Jesus. A Bíblia, a história de Zaqueu, relata que ele não queria falar com Jesus. Ele apenas queria ver Jesus. Às vezes a gente não precisa falar com Jesus. Temos que apenas ver Jesus. Porque ele
nos vê. A Bíblia diz que está do nosso redor 24 horas, está conosco 24 horas por dia. Podemos passar por aflições, por circunstâncias adversas, tristeza. Ele está conosco. Jesus sabia que algo ia acontecer, o sobrenatural da vida de Zaqueu. E ficamos com essa palavra de fé, essa palavra de esperança. O exemplo de Zaqueu. Olhe na direção certa. Porque Judas olhou na direção errada. Judas, a Bíblia diz que Judas estava no caminho certo. Estava do lado de Jesus. Estava com Jesus 3 anos e meio. Estava ali caminhando com a pessoa certa. Mas olhou para o lado errado. Temos que andar com Jesus e olhar como Jesus. Pedro foi totalmente fez. Pedro negou Jesus. Estava indo também na mesma direção de Judas, mas o Espírito Santo viu. Pedro se arrependeu. Muitas vezes acontece isso na vida de cada um, que nós somos imperfeitos, nós somos frágeis, nós podemos cair. A Bíblia diz que o cair é o do homem e o levantar é de Deus. Deus possa nos abençoar neste dia. E ontem foi dia dos finados, dia dos mortos, dia daquelas pessoas que a gente ama, a gente tem um minuto para pensar, umas horas para pensar. Porque a Bíblia diz que os mortos nada sabem. Ontem muita gente foi ao cemitério, beleza, visitar os seus entes queridos, beleza. Mas se aqueles entes queridos estivessem vivos, faça uma visita. Será que você já fez a visita àquela pessoa que hoje está lá dormindo? Porque a gente às vezes só se lembra de ir na casa de alguém, fazer uma visita para alguém, quando aquela pessoa ali já não está mais presente. Ontem muitas orações, muitas igrejas foram para o cemitério. A Bíblia diz, Jesus fala, deixa os mortos, verá os seus mortos. Jesus é a vida. Quando ele fala de Lázaro, que Lázaro estava morto há 4 dias, Jesus nunca mencionou a palavra morte ali. Ele falou, vou despertar meu amigo, vou despertar Lázaro. Lázaro está dormindo. A morte em si, amados, é um sono. Sono vai ser julgados. Né? Não é porque aquela pessoa ali está ali daquele morto ali dormindo. Jesus nunca falou que Lázaro estava morto. Vou despertar. Jesus colocou ali como um sono. Lázaro estava dormindo. E alguns milagres de Jesus, a maioria deles, a Bíblia diz que eram temporários. Porque Jesus ressuscitou Lázaro. Mas Lázaro lá na frente morreu novamente. Jesus já estava morto, teve como ressuscitar novamente Lázaro. Alguns milagres de Jesus são temporários. Que Deus possa nos abençoar abundantemente. Nós temos que estar na direção certa. O alvo certo não é nem para a direita nem para a esquerda. Seguir a direção certa. Seguir Jesus, autor e consumador da nossa fé. Esse é o primeiro ponto. Não se inibe com suas limitações. E amanhã iremos falar do segundo ponto. Todos os dias temos
São 4 itens desse pequeno estudo sobre Lázaro, sobre Zaqueu, um grande homem, uma grande visão. Um pequeno homem, uma grande visão. Zaqueu, aquele cobrador de impostos, aquele publicano, aquele rico, e no final ele faz algo que alegra todos ali, principalmente Jesus, porque ele é diferente daquele encontro que Jesus teve com aquele jovem rico. Jesus pergunta àquele jovem: tu sabe todos os mandamentos, sai desde pequeno, mas te falta um. Dá tudo que tu tem aos pobres e me siga. Zaqueu é totalmente diferente daquele homem, daquele jovem rico. Zaqueu é totalmente diferente. Ele queria estar com Jesus. Que Deus os abençoe a sua vida abundantemente. E se Deus assim nos permitir, amanhã estaremos de volta para mais um momento de fé, de reflexão, de esperança na sua vida. Deus os abençoe ricamente.